Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para sempre. Grandioso és tu, Senhor. A Ele a honra, a glória, todo louvor, toda adoração é para ti, Senhor. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Bom dia, Espírito Santo. Louvado seja o teu nome, meu Senhor da glória. A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, muito bom dia. Nesta sexta-feira que o Senhor preparou para nós entramos na presença do Senhor em agradecimento pela noite que passou, pelo sono. Agradecemos pelo dom da vida, este ar que nós respiramos. Agradecemos, vamos agradecer ao Senhor, pois Ele tem feito grandes coisas por nós e é por isso que nós estamos alegres. E eu creio que Ele vai fazer. E vamos agradecer até pelo que vai acontecer, porque a vontade do Senhor para as nossas vidas é boa, perfeita e agradável. Nesta manhã, vamos consagrar tudo que nós somos, tudo que nós temos ao Senhor. Eu quero consagrar minha vida, esse dia, meu trabalho, minha família, tudo eu consagro a Ti, ó Pai. Cada pessoa que vai ouvir a Tua palavra hoje, que começou a ouvir a palavra do Senhor através da minha vida, através desse vídeo, que o Senhor possa estar abençoando poderosamente a vida dessa pessoa, Pai. Curando, libertando e transformando. Que aonde tiver guerra, o Senhor possa levar a paz. Aonde tiver uma enfermidade, o Senhor possa levar a cura. Aonde tiver, meu Pai, um desemprego, o Senhor possa abrir a porta. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Vamos meditar na palavra do Senhor hoje. O pãozinho diário hoje está no livro de Jeremias. Jeremias capítulo 31. Os versículos estão do 27 ao 31. Jeremias 31, 27 a 31, que fala assim: Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que semearei a casa de Israel e a casa de Judá como semente de homens e com a semente de animais. E será que, como velei sobre eles para arrancar, para derrubar, para transformar, para destruir e para afligir. Assim, velarei sobre eles para edificar e para plantar, diz o Senhor. Naqueles dias nunca mais dirão: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Mas cada um morrerá pela sua iniquidade. De todo homem que comer as uvas verdes, os dentes se embotarão. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará mais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, ao maior deles, diz o Senhor, porque lhes porei a sua maldade, nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Graças a Deus, aleluia. Então, aqui o Senhor está usando o profeta Jeremias para alertar o povo, sobre a nova aliança que estava para vir. Ele já estava apontando para o Messias, o Jesus, o Nazareno. Por quê? O povo violaram a lei, quebraram a aliança que Deus fez com eles,
Deus tinha feito uma aliança com o povo. Deus enviou Moisés, pegou Moisés, mandou escrever os mandamentos, né, na tábua da lei, na pedra, e eles violaram os mandamentos. Mas o Senhor, Deus, é Deus de oportunidades, né? Ele está sempre fazendo algo para que ninguém se perca. Mas nós, seres humanos, que somos terríveis, né? Jesus veio, morreu, fez sacrifício, né? Deus veio como homem na terra, fez o sacrifício, né? E nós, ainda os dias de hoje, somos desobedientes. Mas o Senhor está falando aqui, né? Usando Jeremias para falar com aquele povo, que agora cada um ia ser por si. Ninguém ia tomar a carga do outro. Ah, porque o pai fez um tal erro, os filhos vão pagar. Ah, alguém da minha família fez, eu vou pagar. Não. Quem pecar, é a alma que pecar, essa morrerá. Cada um vai dar conta dos seus atos. Enquanto o filho é pequeno, né? Temos os nossos filhos, são crianças, nós somos responsáveis, como pai e mãe, nós somos responsáveis pelos atos dos nossos filhos, não é isso? Uma pessoa de menor faz algo, quem vai responder? Os pais. Mas agora, depois de adulto, né? Já tem conhecimento do bem e do mal, eles vão pagar pelos seus atos. Então, na presença do Senhor não é diferente. Cada um, Deus não vai tomar ninguém como inocente. Eu quero ver hoje nessa face dessa terra ainda alguém, talvez ainda tenha, né? Mas eu acho que já está bem, né, expandido o evangelho. A palavra de Deus já está expandida para os 4 cantos dessa terra. De alguma forma está chegando. Nos lugares minúsculos já tem internet, já tem energia, já tem um celular. E todos estão ouvindo a palavra do Senhor. Ninguém é mais inocente acerca dos ensinamentos de Jesus Cristo. Então, o que Deus estava trazendo aqui através, né, de Jeremias para falar com o povo, né? Essa passagem ela profetiza que Deus não mais julgará o povo pelas transgressões, né? Mas sim pelos atos de cada indivíduo, né? Cada um vai dar conta dos seus atos, né? E que a alma, né, a aliança antiga, será substituída por uma nova, baseada no perdão divino e em uma relação íntima e pessoal com Deus. Agora mudou. É que Deus mudou? Não. Os mandamentos mudou? Não. Deus não quer que nem uma alma se perca e nem peque, né? Deus não tem prazer nisso. Mas agora essa nova aliança, né, que veio, ainda não foi consumada lá no Velho Testamento, porque no Velho Testamento Jesus ainda não tinha vindo ao mundo, né? Deus ainda não tinha se encarnado, né? O Verbo ainda estava com Deus. Mas hoje, nos dias de hoje, né, já se cumpriu o que Deus prometeu. Jesus veio verdadeiramente. Ele veio como carne, como homem, né? Foi a nova aliança, né? Hoje, os mandamentos estão aqui, tem que estar aqui, ó, dentro de nós, na nossa mente, no nosso coração, né? Nós agora não somos inocentes, ninguém mais é inocente. E Deus não vai tomar ninguém mais como inocente, para dizer, ah, fulano fez isso e eu que tenho que pagar. Não. Ah, minha mãe, meu pai é que são cristãos, eu também vou ser salvo. Não. Você, cada indivíduo é responsável. Se você comer uvas verdes, é seus dentes que vai se embotar, não é o do outro, não. Essa comparação, Deus, né, o Jeremias trouxe para mostrar para o povo que cada um tinha que ter o seu arrependimento.
cada um tinha que ter o seu conhecimento com Deus, sua intimidade, né? A alma que pecou, essa vai ter que se arrepender, pedir perdão ao Senhor de coração, não é só de boca, tem que vir de dentro da alma, pedir perdão, e aí sim, o Senhor perdoa e não se lembra mais. Talvez alguém se lembre, ou até nós mesmos. Até hoje eu me lembro, cada vez que eu vou orar, às vezes eu lembro, né? Mas eu já não me lembro mais com aquela dor que eu fui no princípio, né? Eu me lembro que quando eu dei o meu sim, né? A nova aliança entrou dentro de mim. Eu chorava, mas eu chorava tanto. Cada vez que eu ia para a igreja, era chorando. Eu chorava, eu saía de lá, meus olhos já é um pouco inchados, saía mais inchado ainda. Bem, parecia que não queria nem abrir de tanto eu chorar. Eu tenho uma amiga que ela dizia: Jô, você se emociona demais. Você chora, o que foi? Ela achava que era alguma coisa que eu estava passando, mas tinha momentos que era realmente sabe aquele choro que saía da alma? E ali quando eu me lembrava de algo que eu tinha feito, eu pedia perdão, e eu pedia perdão. Até o dia que Deus me consolou e falou: eu já te perdoei. E assim, a gente recebe aquela confirmação, né, através do Espírito Santo, que nos convence de que nós estamos salvos, de que nós estamos perdoados. E hoje eu me lembro, mas não é mais com aquela dor, porque eu sei que Deus já perdoou, eu creio, e já jogou no mar do esquecimento. E nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se nós estamos em Cristo e Ele já nos perdoou, ninguém tem mais acusação para fazer sobre nós, né? Nem os demônios, nem o ser humano. Alguém pode se lembrar: quer ser boa, mas já fez isso. Já fiz, mas não faço mais. Já recebi o perdão divino. Agora ninguém tem mais acusação sobre minha mente, né? Mas nós temos que nos arrepender e não voltar mais às práticas, né, errôneas. E cada vez que a gente volta, né, para as práticas errôneas, a gente tem que se arrepender e se voltar para Deus e pedir perdão com sinceridade, né? Embora a nova aliança tenha sido prometida, ela não se realizou completamente, né, no Antigo Testamento. A passagem mantém uma tensão do já, e ainda não, indicando que a plenitude da nova aliança ainda está para ser consumada na vinda do Messias e na criação de uma nova Jerusalém. Então, essa nova aliança, né, foi prometida, né, o Messias prometido já veio, né, e agora nós não temos mais de que alguém tem que falar, né, colocar dentro de nós. Não, o próprio Deus, o próprio Espírito Santo nos convence de que somos errados, né, e que temos que pedir perdão. E a fé vem do quê? Do ouvir a palavra, né? Mas o que a palavra enfatiza é que nós não somos tomados como inocentes. Cada um vai dar conta dos seus atos. Aleluia. E nós temos uma história hoje que fala assim: pecados não mais lembrados. E eu perdoarei sua maldade e nunca mais me lembrarei de seus pecados. Senti que estava deslizando, mas não vi o gelo enquanto dirigia a caminhonete do meu avô e a parte traseira derrapou, uma guinada, 2, 3 e eu no ar. Voei de uma encosta de 5 metros. Lembro-me de pensar, seria emocionante se eu não fosse morrer. Um momento depois, a caminhonete bateu na encosta, engrene e rodopiou até o chão.
eu rastejei ileso para fora do automóvel amassado. O veículo foi totalmente destruído naquela manhã de dezembro de 1992. Deus tinha me poupado. E meu avô, ele não dirigia. E o que diria? Na verdade, ele nunca disse uma única palavra sobre o veículo. Nenhuma, não houve repreensão nenhuma, plano de reembolso, nada, apenas perdão e um sorriso de um avô por ver que eu estava bem, né? Então essa foi a história, né, dessa moça que destruiu o carro do avô, mas o avô não acusou ela de nada, não cobrou nada, ficou feliz por ela estar com vida. A atitude dele me lembra da graça de Deus, apesar das tremendas falhas do pecado de Deus, das falhas do povo de Deus. O Senhor promete restaurar o relacionamento com eles, dizendo: perdoarei sua maldade e não me lembrarei mais de seus pecados. Tenho certeza de que meu avô nunca esqueceu que eu bati sua caminhonete. Mas ele agiu exatamente como Deus faz aqui. Não me lembro disso. Não me envergonhando, não me fazendo trabalhar para pagar a dívida que, por direito, era minha. Assim como Deus disse que fará, meu avô escolheu não se lembrar mais disso, como se a coisa destrutiva que fiz nunca tivesse acontecido. Aleluia! E enquanto eu estou lendo aqui, Deus, né, me lembrando aqui de que Deus não tem amnésia, nem nós também temos, né? Quem não tem amnésia se lembra sim do que fez. Só que Deus se lembra? Sim, ele não esquece. Ele fala que ele esquece. Mas assim, o esquecer de Deus é que ele não vai nos acusar. Você não, a dívida está perdoada. É como se quando a gente empresta algo para alguém, aquela pessoa não paga, aí a gente quer o quê? Receber. Mas quando a gente perdoa a dívida, fulano, está perdoada a dívida, não precisa mais me pagar. E ali a gente não fica mais toda hora lembrando, ou relembrando para a pessoa: você me deve tanto, você precisa, você quer ser bom, mas me deve, porque o ser humano faz isso, né? Tá tirando uma onda ali, tá querendo ser bom, mas deve o mundo e o fundo, deve fulano e betano, não. Deus, quando perdoa, ele esquece, mas assim, ele não fica mais nos acusando. Não, quer dizer, Deus não acusa, ele nunca acusou. E quando a gente tem um arrependimento sincero e pede perdão, Deus perdoa e aí não fica nos acusando assim. Vem na mente, eu fiz isso e eu estou sentindo uma dor. Se você sente que você ainda está assim, né, se lembra de algo e você está sentindo remorso, isso é sinal de que você não pediu perdão de coração. Porque quando a gente perdoa, né, e também se arrepende de todo o coração, a gente não fica mais sofrendo por causa daquele pecado, né? E Deus, esse avô aqui, fez como Deus, né? Ele sabia, ele olhava para a caminhonete e via que estava destruída, toda amassada. Mas ele não ficou acusando a neta: você vai ter que pagar, você vai ter que trabalhar duro para pagar, né? Eu me lembro que uma vez, quando eu era jovem, eu e algumas primas e amigas, nós estávamos trabalhando na roça de um rapaz, né, de um moço, e ele tinha um barco, né, a motor, que esse barco ficava amarrado assim na beira do lago, né, da água. Quando eles queriam pescar, eles entravam naquele barco e ia pescar à noite. E nós, malinando, né, bagunçando mesmo, nós deixamos de trabalhar para andar nesse barco.
Mas só que não era ligando o motor, a gente ia remar, né? Tinha os remos. E quando era assim, na faixa de umas 5 a 6 pessoas, né? Eu e mais algumas. Nós pisamos no barco. Quando nós pisamos, pisamos mais de um lado do que foi a maioria de um lado, né? De um lado só. Então, quando todo mundo fez peso no mesmo lado, ele tombou, virou. Quando esse barco virou, foi por cima da gente. Só que a gente sabia nadar, a gente mergulhou, né? Saiu, né? Tava na beirada assim, como a gente sabia nadar, a gente nadou, uma segurou na outra e foi aquele alvoroço e a gente conseguiu sair ileso e ninguém se machucou. Mas o dano ficou. Quebrou uma peça do motor do barco. O óleo derramou todo, né? O óleo do motor derramou todo da água, né? Ficou aquela bagunça a água. Quando o dono chegou, ele não brigou com a gente. Né? Quando ele soube, ele simplesmente falou: agora a gente vai ver o valor da peça e vocês vão pagar. E nós ficamos por semanas trabalhando e toda semana ele descontava X de cada. Ele comprou a peça, né? Não tinha lá, ele disse que mandou trazer de fora, né? Na época foi de Feira de Santana. E nós ficamos, ele viu o valor, dividiu esse valor para cada uma e nós ficamos pagando essa peça e aprendemos a lição. Ele não perdoa a gente, esqueceu a dívida, não. Nós pagamos a dívida, né? Mas com Deus é diferente. Ele perdoa, por mais dano que a gente faça, mas ele perdoa e joga os pecados no mar do esquecimento. Deles ele não se lembra mais, né? Mas cada um de nós vamos dar conta, sim, dos nossos atos, né, diante de Deus. E as perguntas de hoje são as seguintes: como o perdão de Deus afeta a forma como você vê suas falhas? Como podemos demonstrar graça aos outros? Amém? Cada um medite na pergunta. Oremos, Pai, somos gratos por teu perdão. Ajuda-nos a lembrar que, em Cristo, tu esqueces os nossos pecados. Aleluias. Glória a Deus. Então, essa nova aliança chamada Jesus Cristo. Através de Jesus, somos perdoados dos nossos pecados. Que esta palavra possa entrar na nossa mente e descer para o nosso coração, para que nós venhamos nos arrepender cada momento que pecamos e que venhamos a nos voltar para Deus, né? E fazer essa aliança com o Pai. Amém? Que o Senhor nos conceda uma sexta-feira abençoada e um finalzinho de semana recheado de bênçãos e vitórias. Em o nome do Senhor Jesus, que Deus abençoe a tua vida, tua casa e toda a tua família, no nome do Senhor Jesus. Amém?